O conto O Lobo e os Sete Cabritinhos é à primeira vista uma simples história de astúcia e sobrevivência, e pode ser lido como uma alegoria sombria dos horrores humanos da era pré-industrial, onde o perigo espreitava dentro das casas sob o disfarce da normalidade. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Você sabia? O Lobo e os Sete Cabritinhos, por Irmãos Grimm. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava, como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: "Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única abocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, porém, pela voz rouca e pelas patas negras." Os cabritinhos responderam: "Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos." Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: "Abri, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um." Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. "Não abrimos nada", disseram. "Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo." Então o lobo enfurecido foi a uma venda, comprou um grande pedaço de argila, comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida voltou a bater à porta dizendo: "Abri, queridos pequenos. Está aqui a vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um." Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: "Não abrimos, nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo." O lobo correu então até o padeiro e lhe disse: "Machuquei a pata, queres esparramar em cima dele um pouco de massa?" Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: "Espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata." O moleiro pensou: "Este lobo está tentando enganar alguém," e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: "Se não o fizeres, devoro-te." O moleiro então se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi pela terceira vez bater à porta dos cabritinhos, dizendo: "Abri, pequenos. Vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós." Os cabritinhos gritaram: "Mostra-nos primeiro a tua pata para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha." O lobo não hesitou. Colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa, o segundo meteu-se embaixo da cama, o terceiro correu para dentro do forno, o quarto foi para a cozinha, o quinto fechou-se no armário, o sexto dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Comeu os 6, um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a pegar no sono. Não tardou muito, e a velha mãe cabra regressou do bosque. Ah, o que se lhe deparou? A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar, por fim, o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: "Querida mamãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio." Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore,
roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente, de um e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. "Ah, Deus meu!" suspirou ela. "Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou?" Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora e, conforme ia cortando mais, um por um foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sanha devoradora, os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha! Abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: "Ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte." Os cabritinhos então saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, costurou a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar: "Dentro da pança, o que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda." Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde acabou se afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: "O lobo rodou! O lobo rodou!" Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Fim! O monstro por trás da pele de cordeiro. Sob a fina camada de fantasia infantil, esconde-se um conto inquietante dos irmãos Grimm. Imagine-se agora fora do reino animal. Retire os pelos, os cascos e as patas. O que sobra é algo ainda mais grotesco. Um animal canibaí, um predador humano à espreita de crianças inocentes, explorando sua confiança e solidão. O lobo, nesta leitura, não é mais uma fera irracional, é o homem disfarçado, o estranho que bate a porta com voz doce e mãos falsas, à espera da chance de pegar. A história retrata um crime meticulosamente premeditado. O lobo engana os pequenos com uma voz manipulada e patas alteradas, invadindo o lar com promessas familiares. Na leitura literal, 6 dos 7 cabritinhos são engolidos inteiros e mais tarde resgatados vivos do estômago da besta. Mas esse detalhe absurdo denuncia o verdadeiro propósito do conto: camuflar o terror com um final feliz aceitável. Na realidade, os cabritinhos foram finalizados, dilacerados e devorados, como muitas crianças vítimas de crimes reais do período em que os irmãos Grimm viveram, em que desaparecimentos e finalizações infantis ocorriam à sombra da floresta ou em pequenas vilas. Coisa que acontecem ainda nos dias de hoje. O lobo seria o retrato do finalizador em série, do monstro que convive entre os homens. A mãe cabra, uma metáfora para a impotência de pais diante da crueldade do mundo. E talvez o que mais inquieta: o 7º cabritinho, escondido no relógio, é aquele que sobrevive para contar a história, mas também para carregar o trauma eterno do que viu e viveu. A versão suavizada com pedras no ventre do lobo, afogamento no poço e salvação redentora é o verniz narrativo para tornar a história digerível. Mas o que realmente se esconde sob o disfarce de conto infantil é um retrato brutal da maldade disfarçada de gentileza, da confiança rompida e do sangue oculto sob as tábuas do chão. E como muitos contos dos irmãos Grimm, talvez esse também fosse uma advertência, um grito encriptado nas entrelinhas. Não abram a porta para vozes doces demais. Às vezes, elas apenas ensaiam sua próxima ceia. E você pode ser o próximo cabritinho. O Lobo e os 7 Cabritinhos, por irmãos Grimm. E você? Conhecia o lado sombrio deste belo conto? Deixe sua resposta nos comentários.
Lembrando que, se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário, pois assim você vai estar ajudando a continuar com o nosso trabalho. Até a próxima!